Então a gente costuma dizer que o isolamento e preservação é algo assim, uma condição sine qua non para a gente ter um bom trabalho. Porque o que é uma condição sine qua non, para quem não entende? Vamos lá. É uma condição sem a qual não, ou seja, aquela que a gente precisa. Imprescindível, perfeito. Tá perfeito. Ótimo. Sincronizar. Muito bom, bela claquete. E aí, Odixan, tudo bem? Firme e forte. Pessoal, tô aqui hoje com o Odixan Pena, ele é perito criminal aqui em Santa Catarina. Como que você tá, Odixan? Tudo ótimo, cada vez melhor. Show de bola. Então hoje vai ser o Café com a Polícia especial. Muita gente já tinha me pedido Café com a Polícia com perito criminal e finalmente temos aqui um perito criminal. Ô Dixon, antes de começar a entrar um pouquinho no papo da perícia em si... Pera lá, o Dixon? Que é isso? Fala pra gente. Essa que era a minha pergunta. De onde é que vem esse nome, o Dixon? Que é isso, né? Por incrível que pareça, ele é um nome brasileiro, Cauã. O Odixan é lido... O nome é um nome composto. Ele é o Odixan de Iriengal, lido ao contrário, ele fica nascido de Vag e Meire. Wagner é o nome do meu pai e o Meire é o nome da minha mãe. Então o Odixan de Iriengal, ao contrário, fica nascido de Wagner e Meire. Pai publicitário, queria uma coisa diferente, e eu que sofro, né? Mas não é só isso. Odixan de Iriengal, Monteiro, Varrasquinho, Rodrigues Pena. Eu imagino na escola como é que foi. Sofri. Tem saudades desse período? Não. Não. Eu demorei 6 meses a mais na época do ditado, que tinha lá uma plaquetinha pra gente ficar escrevendo o nome, né? Uhum. Todo mundo terminava de escrever tudo, e eu lá ainda escrevendo, a professora virava assim, vamos começar, depois você termina aí de escrever o seu nome. Eu demorei 6 meses mais que todo mundo pra aprender meu nome, porque com um nome desses também, né? Mas agora imagina você preenchendo ficha cadastral, pelo amor de Deus. Você sabe que hoje em dia eu abrevio tudo, né? Né? Abrevio porque é uma dificuldade. Imagina escrever 6 nomes todas as vezes. Então, Odixan, Pena e pronto, né? Acabou, mas manda um parabéns pro teu pai. E o nome do teu pai como é que é? Wagner José Pena. O cara tem um Wagner nomes. Normal e quer te fuder, porra. Ele queria não tivesse homônimo, né? Deu nisso. Mas é bom. Porque daí as pessoas lembram da gente, né? Por onde a gente passa. E no nosso caso não foi diferente, né, Cauã? Às vezes a gente fala pena, por uma questão de facilidade. Mas nem sempre vem à cabeça o Odixan. Mas quando se fala tal, mata, sabe quem é. Mas então, Odixan Pena, eu vou chamar de Pena então. Mais fácil. Então, Pena, qual que é o seu cargo no Instituto Geral de Perícias e que área que você atua? Eu sou perito criminal. Atuo em todas as áreas. A gente chuta, cabeceia, goleia, torce, né, apita, porque no interior é um material escasso, né, um material humano muito escasso. No Brasil afora, de uma forma geral. Você trabalha no interior de Santa Catarina? Eu trabalho no Planalto Norte, numa cidade chamada Mafra, e a gente atende ali uma região considerável, e somos em 2 peritos atualmente. Apenas? A gente gostaria de ter mais, mas no momento somos em 2. E fazemos de tudo: balística, papiloscopia, identificação veicular, acidente de trânsito, morte, incêndio. Só para quem não entende, tem gente que não tem muita intimidade com a carreira policial. O que é balística e o que é papiloscopia? Papiloscopia é um ramo da criminalística que a gente trabalha, que é com digitais. A gente faz a coleta de digitais para fazer a comparação num banco de dados que a gente tem, para fazer a busca pela autoria. E a parte de balística a gente trabalha com a questão de armamento, a parte de eficiência e microcomparação, quer dizer se nós emitirmos um laudo dizendo se aquele armamento funciona, se ele é apto ao fim que se destina, na parte de eficiência. E microcomparação é quando a gente pega um projetil, por exemplo, num local de crime, e apreende-se, a Polícia Civil prende uma arma a posteriori, e quer saber se aquele projetil ou aquele projétil foi expelido, foi disparado por aquela arma. Então a gente faz a comparação através de comparadores balísticos para afirmar se é ou não expelido por aquela arma. Isso é importantíssimo. A gente já resolveu alguns crimes com a ajuda da balística, porque você quer saber, é possível descobrir, pessoal, se aquele projetil que foi recolhido no local de crime foi o mesmo disparado por tal arma.
é possível dizer, essa arma disparou esse projetil. Então é uma coisa que ajuda a fechar o quebra-cabeça da investigação muito bem. Sim. A gente costuma dizer que nós somos uma ferramenta muito útil para a investigação, para a Polícia Civil. Então, em termos de prova, de solidificar a prova, né, Cauã? A gente se torna uma ferramenta que vocês não têm como abrir mão e que a gente pode agregar muito na investigação. Eu até já tinha recebido um comentário de um dia um cara, às vezes um desavisado, foi lá no YouTube comentar lá embaixo do meu vídeo. Quem faz investigação mesmo é o perito criminal e fica todos os méritos para a Polícia Civil, para o delegado. Tipo, veio falar isso, mas assim, a investigação não é só um que faz, é um quebra-cabeça, precisa de várias peças para montá-lo. Muitas vezes, se tu pega uma investigação que a perícia consegue alguma coisa e junta com que a investigação conseguiu de outros elementos, sim, e monta o quebra-cabeça, é perfeito a resolução, sim, do crime. Mas às vezes tem vezes que a perícia não consegue nada, a investigação consegue alguma coisa e mata o crime. E às vezes a investigação não consegue nada, sim, e a perícia vai lá, com uma perícia às vezes consegue matar o caso, né? É interessante, nem diria que ele é desavisado, porque de repente a gente faz o conhecimento a cada dia, né? A gente aprende a cada dia. E a gente traz esse conhecimento para vocês, que realmente é um time, nós somos um time. Eventualmente o que a civil precisa de alguns elementos de prova, a gente consegue prover. E algumas coisas que não fecham numa dinâmica, a investigação traz para nós de forma que a gente consiga, né, Cauã? Entregar um trabalho para a investigação. Que às vezes uma perícia isolada não faz sentido, não, mas junto com outros elementos que a investigação conseguiu, vai fechar certinho, sim, quebra-cabeça ali e resolver o caso. E isso é algo dioturno, isso é uma coisa que acontece estado afora, continuamente, todos os dias, porque crimes de homicídio, por exemplo, em que pese hoje em dia nós termos aí câmeras para todos os lados, você bem sabe, ou a câmera está mal fixada, ou ela não funciona. A gente sofre com isso, cara. Meu Deus, a gente sofre com câmera ruim. Gente, instala uma câmera na tua casa, instala boa, porra. Instala a câmera. Vamos lá. Instala a câmera, coloca ela num lugar que a gente consiga ver a cara da pessoa, faça uma cópia, não deixa o lugar do servidor no lugar e na casa, porque senão a pessoa vai furtar, vai roubar, vai subtrair e vai levar a imagem junto, né, Cauã? Exatamente, não deixa a mostra lá o computador, o aparelho, pelo amor de Deus. CFTV, pois é. Eu costumo dizer em sala de aula, tive a honra de ter o Cauã como meu aluno. Pois esqueci de falar disso, ele foi meu professor na Calepol de local de crime. Pois é. Eu costumo dizer isso em sala de aula, que eu sou um homem sofrido. Porque às vezes a gente tenta buscar algumas informações e a gente não consegue, a gente fica de mão atada. Porque alguns pedidos vêm e a gente não consegue responder. E isso frustra, né? Isso é uma coisa frustrante. Pena, como é que tu vê qual é o maior desafio do teu trabalho? Você sabe que a gente lida no dia a dia com alguns fatores, né? Eu ouso dizer que uma grande dificuldade nossa é a questão de isolamento e preservação. Talvez seja mais de local de crime. Desculpa, de local de crime. Para o pessoal de casa entender, quando acontece um crime, a PM normalmente vai ser chamada primeiro, 190, né? Sim, 99% das vezes. Daí a civil se desloca para o local, o delegado vai para o local e tudo mais. Só que acontece, às vezes, da família, dos vizinhos, do SAMU, todo esse pessoal está interagindo na cena. E às vezes a gente acaba perdendo alguns elementos que são muito importantes. Então a gente costuma dizer que o isolamento e preservação é algo assim, uma condição sine qua non para a gente ter um bom trabalho. Porque o que é uma condição sine qua non, para quem não entende? Vamos lá. É uma condição sem a qual não, ou seja, aquela que a gente precisa. Imprescindível, perfeito. Tá perfeito. Ótimo. Vamos lá. Mas então eu dizia que muita gente na cena acaba poluindo e a gente acaba perdendo alguns vestígios que vão se transformar em evidências, eventualmente ou não, e que isso prejudica o nosso trabalho, se torna mais difícil. Por não vai fazer impossível, mas vai dificultar. O que você sente quando você vai num local de crime, chega algum policial e fala: doutor, recolhi todos os projetos aqui pra você, ó, aqui, ó, recolhi tudo pra ti.
Isso não foi combinado, tá? Mas eu vou citar um caso que aconteceu na Suécia. Não aconteceu aqui, aconteceu na Suécia. Na Suécia. Acontece na Suécia. Que eu fui num local, teve troca, eles estouram. Santa Catarina tem um histórico, né, de estourar a caixa eletrônica. Suécia tem um histórico. Ah, desculpa! A Suécia, poxa! Eu tô falando da Suécia, já enfiei Santa Catarina, desculpa. A Suécia tem um histórico de problemas com Estouro de caixa estouro de caixa eletrônico. E nesse local que o meu colega da Suécia foi, ele chegou lá e teve troca com a polícia militar da Suécia. E daí... doutor, tá aqui, ó. Um pacotinho fechado. Falei, oi? Não, isso daqui eu já recolhi. Recolhi o quê? Não, eu recolhi todos os stories pro senhor. Eu falei, tá, mas como assim? Não, sabe o que é? É que a gente foi trocar de turno e que o pessoal que tava aqui, pra não ficar tudo espalhado aqui, a gente recolheu e trouxe pro senhor. E já tô levando a delegacia. Falei, não! É o seguinte, coloca de volta onde você achou pra gente poder marcar onde que tá. Pra tentar ver como é que foi a dinâmica dos fatos, né? Mas não conseguimos. É a maior dificuldade realmente a preservação de local de crime, então, né? E assim, eu não reputo como uma culpa, Cauã, dessa instituição ou daquela, pelo contrário, a gente tem uma irmandade muito grande aqui em Santa Catarina, coisa que eu já fui policial em São Paulo, como comentei, já fomos, né? Sim. Trabalhamos, eu já trabalhei na mesma instituição, já trabalhei na Polícia Civil. E a gente sabe que em outros estados tem uma dificuldade da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica, coisa que aqui no estado a gente não tem. A gente tem um entrosamento muito grande, né? A gente costuma dizer que o inimigo é outro. Com certeza. Então, se a gente tiver forças unidas, a PM, a Civil, IGP, bombeiros, né? A gente tem condição de fazer um trabalho muito bom. O que tu fazia antes de ser perito criminal? E já aproveitando a deixa. O Giovanni perguntou aqui no Instagram por que você decidiu essa carreira. Então pode falar um pouquinho de um e um pouquinho do outro. O que tu fazia antes e por que decidiu entrar para perito? Pois é. Tudo começou quando era só trevas, Deus fez a luz. Não, vamos vir um pouquinho mais pra cá. Eu sou formado em física. Mas legal. Eu sou normal. Não sei, tá? Agora fiquei... E quando eu saí da universidade, eu fiz a Unicamp, eu tinha um grande dilema, assim, eu não queria seguir a carreira de pesquisa, porque é uma carreira, eu admiro hoje em dia, já admirava e hoje muito, mais quem dedica-se à vida, pesquisa e desenvolvimento, porque não é algo que seja muito valorizado no Brasil. E eu queria sair dessa seara. E também ser professor de física não estava nos meus planos. E daí, nos idos de 2004, surgiu a possibilidade, ou o concurso, para perito da Polícia Federal. E ali nasceu um embrião, uma vontade de fazer, eventualmente seguir carreira. 2004. Daí eu fui trabalhei na Google um tempo. Trabalhou na Google? Bem no início? Bem no início. Nossa. Faz tempo. E daí eu fui convidado para trabalhar na Malásia. Você vê como tranquilo, né? O nome normal, físico, uma carreira super tranquila, reta, pois é. Daí pra Malásia, e aí? Daí eu volto da Malásia com que currículo? Eu sou pro físico. Google, né? Não, para uma outra empresa. Outra empresa. Uma outra empresa. E daí eu falei, eu volto da Malásia sendo físico, com currículo. O meu mercado, que já era muito diminuto, muito exíguo, ele fica menor ainda. Então ali eu decidi voltar para São Paulo, encarar os estudos, e meu foco era perito federal. E comecei a estudar, só que o concurso da federal na época era muito demorado entre um e outro. Então 2004 o próximo aconteceria, ainda é. Ele aconteceria muito tempo depois. Eu fui estudando, comecei a estudar. Vou usar uma frase da minha época de concurseiro, que você já deve ter ouvido, de um juiz chamado William Douglas, que ele fala: concurso não se faz até passar. Ou seja, você faz concurso até passar. Você não faz concurso 1 ou 2, você vai fazendo. Porque uma hora a tua vez vai chegar. Sim. Para você ter ideia, na época que eu... volto para São Paulo, começo a estudar, vou fazer cursinho. Fiz 2 ou 3 cursinhos.
E daí você chega num ponto de estudo que você vai pro cursinho, o cursinho não te agrega tanto. Não te agrega mais, né? Então, daí você precisa ficar em casa para pirando e tudo mais. Tinha época soltava um edital. Eu ia lá e falava, beleza, perito no Rio de Janeiro, por exemplo. Uhum. Eu ficava 10 horas por dia, 7 dias por semana. Caraca. Eu volto, quando eu voltei, eu saio da Google, volto para São Paulo e foco Mas nisso. aí tu tava trabalhando fora ou Não, eu conseguiu fiquei focar? por conta disso. Eu fiquei por conta disso. Ou no patrocínio ali? Né? Eu tinha uma grana guardada, né? Legal. Contei com o apoio da família, indiscutível, porque chega uma hora que Claro. não tem é como, importantíssimo, né? Sim, meu padrinho foi fundamental nisso. E daí você começa a passar em um, passa em dois, e daí vai. Eu tive uma dificuldade por ser a prova da federal ser muito espaçada, eu comecei a prestar outras provas, que a gente chama de concurso de grau. Para pegar experiência. Para pegar experiência. Só que daí eu não recomendo, porque você acaba perdendo foco, Cauã. Eu prestei prova do Ministério do Trabalho. Nossa, tudo a ver, velho. Pô, nada a ver. Eu fiz 24 provas de concurso. Fui aprovado em cerca de 10 dessas provas. Legal. Eu já fui policial civil, já passei na PRF, oficial de justiça. Então, só que assim, se você sabe o que você quer, se foca naquilo. Então, aproveitando a pergunta do nosso Giovanni, por que ser perito? Por que essa escolha? Isso, na verdade, quem acabou embutindo isso na minha cabeça, sem querer até, foi minha mãe. Porque ela sabe que eu gosto dessa questão de inteligência, de descobrir as coisas, sabe? De fechar casos. E a perícia, isso no dia a dia, é fundamental, essa questão de você conseguir estabelecer uma dinâmica, fechar o caso, entender o que aconteceu para poder colocar aquilo no papel. Então é um trabalho que você não tem uma rotina, né? Você não chega às 8 da manhã e vai embora às 17, teu dia vai ser redondinho. Não, esquece. Não tem essa investigação, mesma coisa. Mesma coisa. Quantas vezes você já teve, manhã briefing 5 da manhã aqui porque tem operação? Já várias. Então. Às vezes do nada de noite, morreu uma pessoa, acabou, vai lá. Pois é. É tua vez. Você a pedra é tua, velho. Vai lá pegar as primeiras informações. E assim, não acontece durante o dia, né? Não. Acontece 3 da manhã, quando tu tá no melhor do teu sono. Se por algum motivo você ficou até um pouquinho mais tarde, umas 11, meia-noite, você dorme. Você piscou, abriu o olho. A hora que abriu o olho, o telefone do plantão tocando. É uma maravilha. Ai, meu Deus. Mas é bom, é gostoso. Quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz. E falou da tua curiosidade, isso aí é fundamental pro cargo, né, de perito, também investigador, aí você tem essa curiosidade por resolver, caso de montar as peças do quebra-cabeça. Sim. Eu costumo visualizar que é um quebra-cabeças que pode ser que não tenha resposta. Acontece também. Você sabe melhor do que eu que uma investigação pode ser que não dê em nada, ele se afunila e não dê em nada. Até surgir novos elementos, acontece. Nós temos um caso, depois a gente comenta nesse caso, mas só dando uma pinceladinha, de um cold case que ficou 10 anos sem a polícia do Paraná ter pista nenhuma sobre a autoria, e graças a um trabalho que a gente desenvolveu, a gente conseguiu ajudar os colegas do Paraná. Depois de 10 anos conseguiram achar a autoria? Como é que foi esse caso? Como é que se chegou nisso? Você sabe que é um dos casos, eu tenho 2 casos marcantes na minha carreira, e esse é um deles. Teve um roubo em 2013, 2014, estouro de caixa eletrônico, numa cidade chamada Papanduva, lá no Planalto Norte, troca de tiros entre um policial, uma guarnição com 2 PMs, e cerca de 9 a 10 autores, eles fortemente armados, com armamento pesado, e quando eu falo pesado aqui é 7.62x39, é 5.56, Hamilton. E o policial com uma 12 e uma .40. Mas nada, fortemente armado. Com a cara e com a coragem. E ele teve uma perspicácia, um tirocínio muito, muito interessante, porque ele se abrigou e atirou contra o carro dos autores que estava saindo do local, acertou o veículo, era uma S10, ele fez a S10 parar,
inutilizou a S10, acertou um dos autores, só que também foi alvejado. E o detalhe é que os nossos coletes lato sensu não são preparados para munição de alta energia. Não. Então eu diria que ele teve uma sorte, porque graças ao fato das placas, era um colete maior que o tamanho dele. Ah, entendi. Então para fechar, ele dobrou uma placa sobre a outra. O projetil passou por uma placa, passou pela outra placa, acertou o policial, e ele não morreu por uma questão pontual, porque o colete tirou um pouco da força do tiro? O colete, quando ele é feito de placas, né, o interior dele, e ele não é feito para suportar tanta energia. Então um disparo passando, um tiro ali, não seguraria, ele fatalmente morreria. Mas como tinha duas placas, o fator de proteção foi aumentado. E ele teve também a sorte que não pegou nenhum órgão vital. Entrou pela lateral do corpo e foi parar de lado e foi parar na região da parte da frente da barriga. Então ele não morreu. E como ele acertou um dos autores, tinha sangue na caminhonete. E daí a gente coletou esse sangue da caminhonete, colocamos num sistema próprio, e ficou lá guardado. Isso 2013. O cara que foi acertado conseguiu fugir, todo mundo conseguiu fugir. Fugiu. A polícia não conseguiu ir atrás, perdeu e foi. Não tinha pista porque as câmeras não traziam nada. Você sabe que os carros sempre são subtraídos, são produtos de furto ou roubo que são utilizados. Não ficou sem pista. Tanto que naquele momento nem laudo não foi solicitado. A gente fez o local, mas o laudo não foi expedido porque não tinha necessidade. Não tinha mais nenhum elemento, né? Não tinha. E daí, depois de um tempo, foi jogado nesse sistema, que é o CODES, e ficou lá, guardado. Em 2016, se não me engano, ele deu um match. Ele deu um caso, ele positivou, ele deu convergência com um caso atendido pela Polícia Federal no Paraná. Deu DNA, o banco de DNA, né? Exatamente. Foi feito o DNA dele, foi colocado nesse banco de dados. E bateu com um caso que a Polícia Federal tinha no Paraná. Legal. Então, assim, sabia-se que era a mesma pessoa, só não se tinha a qualificação. Porque pelo caso do Paraná ele também não foi pego. Sim. Só sabia que ele tinha. Entendi. Entendeu? Então, assim, não sabia que era o mesmo cara. E daí, em 2018, esse foi o primeiro caso de match do sistema, do CODES, do estado de Santa Catarina. Foi um caso nosso, ainda que pese não tivesse qualificação, mas em 2019 uma quadrilha cai em São Paulo por mesma coisa. E graças a uma lei que exige que em alguns casos específicos faça-se a coleta dos presos, o material foi coletado, foi colocado, foi inserido no sistema e fechou. Deu um Os match. três casos. Os três. E daí chegou-se a autoria dos outros dois. E daí saiu uma correria para a gente terminar lá, o Ministério Público correr atrás, porque agora tinha novos elementos, né? Claro. Formou a convicção dele. Aí o cara está respondendo por três crimes em três estados diferentes. 3 estados diferentes, com um delay aí de 5 anos, 2013 para 2018. Muito bom, acontece às vezes, caso... eu tô com um caso recente agora que veio novos elementos depois de 3 anos. A gente está correndo atrás e vai dar certo. Não posso contar detalhes, mas daqui uns anos eu conto. Acompanha, se inscreve no canal, deixa o seu like. Teve algum caso que mais te emocionou, mais te marcou? Teve. Eu costumo dizer que talvez é o caso mais emblemático que eu tive. É um caso, inclusive, que a gente cita na cátedra. Você até ganhou um prêmio por esse caso. Né? O prêmio foi agora, no último congresso de criminalística, no Congresso Nacional. A gente foi aí agraciado, teve a honra de ter recebido um prêmio como melhor trabalho de apresentação em local de crime, que é uma das nossas áreas da criminalística, exatamente por esse caso, que é um caso de 2013. A gente foi acionado no Dia das Crianças, em 2013, 5 horas da manhã, dando conta que uma pessoa teria sido estuprada e foi atropelada pelo trem
A pessoa foi estuprada e atropelada pelo trem. Uma menina Uhum. teria sido Quantos anos? estuprada e 14 anos. 14 anos. E ela teria sido estuprada e teria sido atropelada pelo trem. Para o pessoal de casa entender um pouquinho como é que funciona a dinâmica aqui no estado, pelo menos. Quando a gente recebe, o perito recebe informação pelo telefone celular. Não é rádio, não é... Em outros estados é por rádio, né? Uhum. Aqui no estado não, é um celular, que o perito fica com ele à disposição. Tocou, a gente vai atrás. Quem nos aciona é a Polícia Civil. E a informação que a gente tinha é essa, ponto. E é de se esperar que se tem um estupro e uma menina é atropelada pelo trem, a gente vai esperar um corpo, né? Não tinha corpo. Chegou no local, não tinha A corpo. gente chegou no local, não tinha corpo. E não é porque ela tinha sido totalmente massacrada ou algo do tipo, não. Pelo contrário, ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Claro, não pegou órgãos vitais, né? Uhum. Mas ela perdeu os membros superiores e um membro inferior. Mas a questão ela de fato, o trem Foi passou por estuprada, cima. atropelada pelo trem e Até perdeu os membros. então, o que eu sabia é que ela teria sido estuprada. Sim. Essa foi a cena que tu pegou, Que né? eu cheguei. O cenário que tu chegou. Exatamente. E daí a gente precisa trabalhar com o que a gente tem naquele momento. E daí que a gente soube que ela sobreviveu, que ela foi levada para o hospital, que quando chega a primeira equipe para dar apoio, ela diz que ela teria sido arremessada na frente do trem para morrer. Que ela teria sido de fato estuprada e teria sido arremessada no trem para morrer. Quando ela é atendida pelos bombeiros, ela já muda a história, já está em estado de choque. Ela informa uma outra situação, que não, ela saiu correndo, foi pega pelo trem. Uhum. E posteriormente a gente soube, quando ela chega no hospital, ela é medicada, sai do estado de choque e informa que ela de fato foi jogada no trem. Uhum. Mas enfim, a dificuldade no local ali era entender como que a pessoa naquele momento poderia ter sido atingida por um trem e não morrer. E quais elementos ali a gente precisava coletar que poderiam chegar na autoria. Eu sei que, para resumir bastante a história, ela entrou em coma, a gente, num trabalho muito, eu acho que muito digno, por isso que é um caso que me sensibiliza. Fomos atrás da coleta de material nela. Uhum. Na noite do crime? No dia. dia. Os trabalhos ali no local ficaram até umas 9, 10, 11. Coleta com suave? É isso que eu ia comentar, com suave. A gente faz coleta ou o material sumiu guial, que é embaixo. Para pegar material genético do estuprador. Do estuprador. Uhum. Ou eventualmente nas vestes, calcinha, alguma coisa nesse sentido, para ver se tinha material do autor. E verificar a possibilidade de coletar vaginal e anal. Uhum. Se é um corpo que está no local, eu posso proceder essa coleta. Como ela ainda estava viva, eu não tenho permissão para fazer esse procedimento. Eu preciso de um médico que faça esse procedimento. Uhum. E fomos ao hospital atrás que fosse feita essa coleta, que verificasse se ela não tinha sido higienizada, né? E proceder à coleta. Tivemos uma certa dificuldade com os médicos e tudo mais. Não queriam deixar coletar por causa da situação Não dela, queriam, né? Entendi. não queriam. E daí exigiam um médico legista, e daí o nosso estava em licença nojo, a mãe havia falecido, então estava uma situação difícil. Uhum. Eu sei que conseguimos fazer a coleta, conseguimos acompanhar a coleta, Uhum. e foi feito por uma enfermeira, a cadeia de custódia foi preservada, tudo redondinho. E o material foi também para esse sistema. Uhum. Não deu nada, não tinha confronto. Não deu match com nenhum DNA Não lá. deu match com ninguém. A Polícia Civil, num trabalho hercúleo, foi muito bom, mas não conseguia chegar a ninguém. Até que a investigação chegou. E eu costumo dizer que essa simbiose da Polícia Civil com o IGP é fantástico, exatamente baseado nesse caso, porque a partir do momento que a Civil conseguiu um suspeito, a gente conseguiu, com o nosso material coletado, fazer a comparação. E fechou. E deu match. Então, graças ao trabalho conjunto da PC e do Instituto Geral de Perícias, conseguiu chegar
Na autoria. E você chegou a saber como é que ocorreu a dinâmica dos fatos? Conseguiu levantar isso? Como é que foi? A gente chegou numa provável dinâmica, inclusive eu acho que isso se daria um ótimo artigo, voltar e conversar eventualmente com o autor que foi condenado, para saber exatamente até onde converge, né, o que a gente conseguiu extrair da cena, com o que de fato ocorreu. Importante destacar que ela teve a perda da memória recente, então ela não sabia identificar, se apresentasse o autor para ela, não saberia quem é. Ela não sabia dizer detalhes, se eventualmente ela tinha sido jogada, se ela correu, como que ela estava vestida. Então, assim, esses detalhes ela perdeu. Então, o corpo se defende, né, de forma a evitar esse trauma, e ela apagou da memória. Graças aos nossos trabalhos a gente conseguiu, e como eu disse, um trabalho exímio de investigação da civil. E o detalhe, qual que é o grande detalhe? A gente só conseguiu essa prova e conseguiu a condenação porque a gente foi atrás, porque não era função minha. Tem o local imediato, que é o local exato de onde as coisas ocorrem, o local mediato, que é o local um pouco mais afastado, e o local correlacionado. E em tese, se eu não tenho uma solicitação da autoridade policial para ir na residência, ir em algum lugar... No caso, tu foi até o hospital coletar, né? Tu teve uma proatividade. Exato. Que isso aí é de quem gosta do que faz, né? Isso aí, se fosse alguém que estivesse lá só pelo dinheiro... Não faria. Tipo, não iria atrás. Vou esperar o... Seria mais um caso, né, Calma? Seria infelizmente, mais um papel na passando mesa. Esses casos, esse caso fortíssimo, creio que tenha te abalado, ou como é que tu lidar com isso? Você consegue separar bem o emocional dos casos? Consigo. Ou alguns ainda te emocionam? Ao longo da história a gente vai, né, aprendendo. Aprendendo, né? Sempre. A primeira porta que você estoura não é igual a quarta, quinta. Claro. Mas a gente vai se endurecendo, a gente vai se recrudescendo, né? Eu já entrei na carreira de uma forma mais dura, mas diziam que eu ia sofrer quando eu visse alguma criança morta. E realmente, quando a gente vê foi um caso de incêndio em 2 crianças, que elas, por conta da ação do calor, a gente fica numa posição fetal. Meu Deus. Então o que a gente via eram duas crianças 6, 7 anos, digamos, mas por conta da ação do fogo elas diminuíram, pareciam bebês. É muito chocante, mas também se a gente for entrar e ficar sensibilizado, a gente não consegue trabalhar, você sabe. Quantos casos de feminicídio você já não atendeu? Não, com certeza. Maria da Penha. Mulher queimada com gasolina pelo marido. Se você leva todos os casos para casa, você adoece. Ou fica doido, ou não consegue trabalhar. Tem que separar bem. Às vezes você sente um pouquinho, mas no geral, pelo menos eu tô há 3 anos e pouco na polícia, tô aprendendo cada vez a separar mais. Acho que teve uns 2 casos desde que eu entrei que me deu uma balada, mas o resto eu consegui. Foram com crianças, não? Separar bem. Não, foi o caso dessa mulher queimada e foi um caso também de outra mulher que foi morta também. 2 mulheres mortas. Choca. É difícil pra gente lidar com isso no dia a dia. Teve um estupro também. Mas é complicado. Falando em estupro, vou contar uma coisa pra vocês. A gente talvez... também aconteceu na Suécia, tá? A gente não entende até onde vai a capacidade das pessoas. Uma vez eu atendi o caso de um estupro de uma senhora, cerca de 80 anos, que ela foi estuprada, uma senhora de 80 anos foi estuprada. E o que é mais chocante, fora o fato em si, é que era a segunda vez. Ela estava sendo estuprada pela segunda vez. A primeira vez conseguiu chegar à autoria. O cidadão em desacordo com a lei, desculpa. O cidadão em desacordo com a lei foi preso. O vagabundo foi preso. Eu posso falar. Ele foi preso e daí ele acionou um primo dele para ir lá estuprar novamente. Com a doença do cara, né? O ser humano realmente não tem limites. Não tem limites. Às vezes a gente duvida da maldade do ser humano, mas... É repugnante. Na polícia a gente vê cada caso que realmente tem gente que não tem jeito. Aquilo não tem cura. Não tem... Eu quero crer que fora os casos de doença,
a gente devesse ter uma maneira de ressocializar de fato os presos. Mas não sei se a gente consegue. Né? Eu até vou bater um papo com um diretor de um presídio, que a gente vai conversar sobre isso, sobre formas de... Fiquem ligados aí no canal, vai ter um bate-papo ainda. Uma coisa que é interessante, Cauã, é que assim, para a gente ser perito, a gente não tem uma faculdade, uma escola que a gente faz e que a gente se torna perito. O que a gente tem é uma formação, é um curso superior, e daí nós temos um curso de formação depois que a gente toma posse, a gente é nomeado. Tipo, o policial tem a CADEPOL. Perfeito. O militar tem o... Barro Branco não, Barro Branco São Paulo. Curso de formação inicial. PM, exato. E o IGP nós temos tem... a ACAP, a Academia de Perícia. Academia de Perícia. Academia de Perícia, que é um centro de excelência no qual nós somos formados para realmente e tem uma pegada mais militar, assim, que o nosso tem uma pegada mais de disciplina, de rigidez. Tem inclusive a CADEPOL hoje em dia tem mais essa questão, né? Uhum. Nós não temos, a ACAP não tem uma sede própria, então a cada formação nós temos uma interação com as congêneres da SSP. E é feita ou na CADEPOL, ou na PM, ou nos bombeiros e tudo mais. E daí depende de como naquele momento está sendo feito, está sendo levado o curso. Mas não é uma estrutura deixe fazer, faça qualquer coisa. Sim. Uma estrutura um pouquinho mais... Regras têm que ser tem uma disciplina cumpridas. Legal. Tem. E a gente ali é preparado para resolver o problema, apoiado na ciência. Então a gente tem formação em várias áreas, em identificação veicular, em papiloscopia, em balística, local de crime, incêndio, informática. Claro que cada um vai para a área de especialização depois, né? Uhum. A mesma coisa que um advogado. Se ele atua na penal, ele não vê previdenciário faz tempo. Uhum. Claro. Mas a gente tem uma formação geral, e daí depois de um tempo a gente vai orientar. E perito aqui em Santa Catarina não é considerado policial, não é polícia científica, diferente de muitos estados. É desvinculado, né? Mas quanto a isso, tem porte de arma? Nós temos no estado a previsão para isso, nós temos porte de arma. Mas o estado não chega e dá arma para vocês no curso de formação, né? Não. Tem aula de tiro ou vocês têm que ir atrás por fora? Eu tenho o meu próprio armamento, Uhum. eu tenho uma pistola, e ainda assim eu tenho uma carga do estado. Uhum. Então eu tenho duas armas, de forma que eu fiz o curso de formação eu tive, depois eu tive um curso para... No curso de formação tem aula de tiro? Depende da academia, depende da turma. Na tua teve? Na minha teve. Então você já podia pegar uma pistola assim, não precisava fazer um curso fora. Sim. Né? Mas daí tivemos uma atualização, e daí eu tenho porte atualmente. Existem 27 realidades da Polícia Técnico-Científica e da Civil. Em alguns estados é dentro da Polícia Civil, em alguns lugares é separado, enfim, varia um pouquinho. Mas aqui no estado a gente é separado, e aí tem a nossa autonomia. Talvez o objetivo seja ser enquadrado de fato no artigo 144 da Constituição, para poder deixar isso protocolar em todo o Brasil, de uma maneira deixar geral. Ponto pacífico ali. Sim. Polícia científica, vai ter porte de arma, vai ter aula de tiro normal, porque é sacanagem ir para um local de crime, às vezes sem muito resguardo, você ali com a viatura caracterizada, você está voltando para o Instituto Geral de Perícias com elementos importantes da investigação, e se alguém vai lá e pega isso, vocês não tem nem como se defender. Isso é uma coisa muito sensível, né? Todo material que a gente trabalha é um material sensível. Então a gente precisa, primeiro, proteger o material. Sim. E mais importante, proteger a nossa vida. Afinal, eu só tenho uma, eu não tenho continue. Com certeza, com certeza. Eu não tenho 7 vidas. Então a gente precisa de uma maneira de eventualmente se defender. E agora nós temos isso no estado como um todo. Muita gente também confunde perícia com investigação e também inteligência. Trabalhar na inteligência, trabalhar na investigação, perícia. Como é que isso se separa? Você sabe que é uma questão interessante, Cauã. Porque assim, para o pessoal que está em casa, a inteligência gera um produto que não é o mesmo produto da investigação.
que também não é o mesmo produto que nós geramos, que é o laudo pericial. Sou especialista em inteligência e segurança pública. E a gente, quando tenta conversar isso com as pessoas, a gente tem dificuldade. Eu acho que é a mesma coisa que eu senti em São Paulo e você deve sentir. As pessoas não sabem diferenciar muito bem a polícia civil da polícia militar. Não, né? Fica uma coisa assim, a polícia... A maioria das pessoas não sabe. Eu também não sabia direito antes de pensar em ser policial. Eu fui descobrir depois que eu vou estudar para polícia. Aí eu fui a fundo. Isso nasceu de uma hora para outra? Não, isso foi mais ou menos. Veio a notícia que ia sair várias vagas para policial, que legal trabalhar na polícia, deve ser massa. Aí comecei a ir atrás. Estudar para pirar. Mas voltando à questão dos produtos, né? A inteligência vai gerar um determinado produto, uma informação. Eu creio que a inteligência gera mais informação, dados, conhecimento, exatamente. Normalmente o produto final é um relint, um relatório de inteligência. Exatamente. Que isso não vai para os autos. Não gera elementos de convicção, não gera provas. Exato, perfeito. E isso não aparece, ou não deveria ao menos aparecer nos autos, diferentemente de um relatório de investigação. Você tem mais propriedade para dizer do que eu. Como é que isso se manifesta nos autos? Informações de inteligência. Dão um caminho para seguir muitas vezes, dão uma pista, é alguma coisa que a gente não pode colocar no papel mesmo, às vezes também vem de pessoas que não podem ser identificadas, são informações de inteligência. Então a gente tem que dar outro jeito de provar aquilo que a gente já sabe. A gente já sabe o que aconteceu e tem que dar outro jeito de provar. A gente vai atrás e corre atrás de elementos e de provas e coloca um relatório bem detalhado de investigação. E isso não vai para os autos, certo? Que vai o relatório de investigação. O relatório de investigação. A informação de inteligência fica de fora até para resguardar também as fontes, né? Sim. E a mesma coisa com a gente, a mesma coisa nesse sentido, com o nosso laudo. O nosso papel, o nosso produto final é um laudo pericial. E ele sim vai para o laudo, vai para os autos, e precisa ser contestado pelas partes, precisa ser trabalhado, até para formar a convicção do juiz, né? Ele não está distrito ao laudo, mas ele é um elemento de prova. Claro. Então, Pena, papo legal pra caramba, o pessoal acho que vai curtir bastante. Para finalizar, qual o seu recado aí pro pessoal que quer ser perito, que quer entrar para essa área? Estuda. Tem jeito, né? Não tem jeito. Horas de bunda na cadeira, né, Cauã? Não tem como a gente fugir muito disso. Eu admiro quem está trabalhando e quem está estudando, porque não é fácil. Na minha época de cursinho, quando as coisas começaram a ficar difíceis, inclusive tenho uma dívida com o professor Marcos de Araújo, de Brasília, não é merchan, tá? Mas porque graças ao apoio que eu consegui do material dele foi muito importante. Faça cursinho, o pessoal vai atrás de cursinho, LFG na minha época, Damásio, eu não sei mais, eu não sei mais qual, eu estou por fora já do métier, mas não para de estudar. Não fuja, não faça como eu, que deu uma fugida, né? Fugiu do norte, e não para de estudar. Eu imagino que a constância talvez seja a principal qualidade ali do concurseiro. Regularidade, não adianta você estudar 12 horas num dia e não estudar nenhum no outro. Ficar 3 dias sem estudar. Eu senti que existem 3 fases de aprendizado. A primeira, quando você não sabe nada. Então eu sou da área de exatas, não entendia nada de direito, e precisava correr atrás dessa área de humanas, né, que é uma área que não fazia parte do meu mundo. Então o primeiro momento é quando você toma contato com a matéria. O segundo é quando você revê a matéria. E o terceiro é quando de fato você consegue resolver problemas da matéria. Porque todo o teu conhecimento está sedimentado. Então acho que você precisa passar por essas 3 fases para chegar no teu objetivo, que é... Com certeza. E para quem gosta de perícia, eu recomendo muito fortemente. Pessoal da polícia também, pessoal da investigação, polícia civil, delegado, né? Vá atrás. No caso de perícia em específico, o perito tem o dever de dizer a verdade, né? E para isso tem duas condições. Primeiro, como chegar, na verdade, ele precisa saber como chegar, na verdade. E segundo, querer dizer essa verdade. O primeiro é um problema de cunho técnico-científico. E o segundo é um problema moral. Então, quem gosta de perícia vai atrás. É apaixonante.
É apaixonante, compensa. Quer mandar um abraço para alguém, aproveitando o espaço? Obrigado, Cauã. Queria primeiro deixar um agradecimento especial ao Cauã aqui pelo convite. Mais uma vez é uma honra estar aqui contigo. Uma honra, igualmente. E só lembrar a todos que fizeram com que eu seja quem eu sou hoje. Então, eu tive um grande professor em São Paulo, o Dr. Segantin, que foi uma referência para mim. Tive muitos professores aqui em Santa Catarina. Eu acho que ter sido policial civil em São Paulo é fundamental porque eu sou hoje aqui em Santa Catarina. Dr. André, da Cadepol, um grande parceiro. Os delegados com os quais eu trabalhei em Mafra, Dr. Ross, todo mundo, o pessoal da PM, em Tubarão, quando eu tive minha passagem por lá, a doutora Sidneia, no próprio GP. São referências para mim. Eu acho que merecem serem citadas por tudo que a gente chega hoje. Sempre bom lembrar das pessoas que nos ajudaram a ser quem a gente é hoje, né? Sim, sem dúvida. Gratidão, né? Sem dúvida. A gente só é o que é graças às pessoas, o meio ambiente que a gente viveu, né? Uhum. Senão... Fechou? Valeu, Dixon. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um abraço.